No vídeo desta semana, vamos dar continuidade ao tema mentalidade, que abordamos há alguns vídeos atrás. A mentalidade corresponde à soma das nossas crenças, experiências e aprendizados, que formam uma espécie de programação mental, aquilo que chamamos de nossos paradigmas. A nossa mentalidade é formada pelo nosso sistema de crenças. Os nossos sistemas de crenças influenciam os nossos pensamentos habituais, que influenciam os nossos sentimentos e, por conseguinte, as nossas ações. Se você quer saber o que são sistemas de crenças, me acompanha neste vídeo até o final. É sobre ele o nosso assunto de hoje. Olá, meu nome é Aline, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você encontrará conteúdos e dicas sobre saúde, bem-estar, espiritualidade e muito mais. Temas que vão inspirar você a viver uma vida com mais sentido e propósito. Se estes são assuntos que te interessam, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui rolam vídeos como este toda a semana. E se o que você ouvir te tocar, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Me ajude a inspirar outras pessoas, assim como você. Sem mais, vamos para o nosso vídeo de hoje. Os nossos sistemas de crenças são grupos do que chamamos de formas de pensamento, que são associadas a concepções válidas e concepções errôneas da realidade. Esses sistemas de crenças são construídos por nós desde crianças, levando conosco situações que vivemos no nosso dia a dia em relação com as pessoas ao nosso redor. Algumas de nossas crenças que formam este sistema são herdadas na nossa família de nossos antepassados e são passadas de geração a geração até chegarmos nos dias atuais. As formas de pensamento que constituem os nossos sistemas de crenças são aquilo que chamamos de realidades energéticas, que são construídas pelos nossos pensamentos habituais, aqueles que costumamos cultivar todos os dias. Estes pensamentos podem ter sua origem consciente ou subconsciente. Palavras que são pensadas ou mesmo faladas criam a nossa vida diária. Se uma declaração é feita de forma repetitiva, ela passa a constituir a nossa realidade. É isso que as pessoas costumam chamar de o poder do pensamento. Uma forma de pensamento se constrói a partir da ruminação de ideias, ou seja, aquele hábito que temos de ficar pensando sobre alguma coisa e criando ideias, ruminando informações dentro da nossa mente. Como, por exemplo, o temor que podemos ter quando estamos em um relacionamento de sermos abandonados. Nós podemos pensar com muita frequência, por exemplo, de que ele ou ela irá me deixar. Isso passa a constituir grande parte dos meus pensamentos diários. Eu me preocupo com isso o dia todo, em várias situações, cultivando um grande sentimento de insegurança e formando o que nós chamamos de forma-pensamento. Essa forma-pensamento passa então a influenciar a maneira que nos sentimos dentro deste relacionamento e, por consequência, as nossas ações. E passamos a agir como se de fato aquela pessoa fosse nos deixar. Isso cria algumas situações na nossa rotina, no nosso dia a dia, que acabam levando a uma condição em que afastamos-nos desta pessoa com medo de que ela nos deixe primeiro. Como efeito deste afastamento, que pode se dar em vários comportamentos, até mesmo muito sutis, a pessoa então passa de fato a evitar estar naquele relacionamento, passa a se afastar também. E no momento em que isso acontece, confirmamos de algum modo aquela forma-pensamento. No momento em que somos abandonados, ou seja, que essa pessoa deixa a relação, confirmamos a nossa hipótese de que ela iria nos deixar. Quanto mais força nós damos a esta influência negativa, a esse tipo de pensamento ruminante, enchendo-a com energia tanto consciente quanto inconsciente,
mais eficaz ela será para criar o resultado que nós tememos, ou seja, a pessoa me deixar. Estas formas de pensamento vão então sendo inseridas e incorporadas em nossa personalidade de tal forma que em algum momento da vida não somos mais capazes de distingui-la de quem nós somos. Elas passam a fazer quem somos de fato. Estas formas de pensamento vão sendo incorporadas à nossa personalidade de tal modo que em algum momento da vida não somos mais capazes de distingui-las de quem nós somos. Nós passamos a ser então os nossos pensamentos mais habituais. Assim, somos o que nós acreditamos ser com base nestes pensamentos habituais, que vamos cultivando desde a nossa infância por influência primeira dos nossos pais, depois de outras pessoas com as quais temos contato. E aí vamos incorporando à nossa personalidade características do tipo assim: eu sou teimoso mesmo, eu sempre fui assim. Ou eu sou muito tímida, eu sempre fui assim. Eu sou irritado, agressivo e tantos sous que a gente pode incorporar à nossa personalidade, mas que na verdade não necessariamente faz parte de quem somos, mas de quem acreditamos ser com base naquilo que pensamos com frequência e naquilo que ouvimos das outras pessoas dizerem que somos. Estas formas de pensamentos vão sendo aos poucos incorporadas e integradas ao eu, como uma espécie de excesso de bagagem que levamos das nossas experiências de vida, sobre a qual não temos o hábito de refletir quanto aos seus efeitos. Quando, por exemplo, uma pessoa que passa a vida acreditando ser alguém teimoso, porque ouviu falar que era teimoso, porque em algumas situações as pessoas apontaram essa característica e ela trouxe para si, ela a internalizou como parte de quem ela era. Bom, o efeito disso pode ser desde uma situação de conflito frequente nos seus relacionamentos, até uma dificuldade dessa pessoa em realizar alguma mudança de vida. Uma vez que ela incorpora esta condição em seu eu, dificilmente essa pessoa conseguirá fazer mudanças com facilidade, pois ela irá teimar diante das situações, mesmo ela percebendo que aquilo já não faz mais bem para ela. Então, é difícil para ela assumir outro papel, ter uma outra característica, como ser alguém flexível, a partir do momento em que ela se identifica com este rótulo de ser alguém teimoso. Estes sistemas de crenças e nossas ações se refletem, sobretudo, quando falamos sobre os nossos limites e possibilidades, criando o modelo pessoal de quem somos no mundo. Assim, quando passamos a viver de acordo com crenças negativas, de que eu não posso fazer tal coisa, eu não sou bom o suficiente para aquela situação, para aquele relacionamento, para aquele trabalho, de que eu sou falho de algum modo, nós vivemos e reagimos ao universo como nós supomos que este seja, e não necessariamente como ele é. Ao fazermos isso, acabamos criando muita dor em nossa vida. E cedo ou tarde, ouvimos a mensagem de que estamos fazendo algo errado. Esta pode vir desde uma sensação de desconforto com a maneira com que estamos vivendo, com os nossos relacionamentos, com os nossos projetos e sonhos em relação ao futuro, até mesmo como um desconforto físico e uma doença. A doença é sempre um aviso de que nós temos alguma perspectiva desequilibrada diante da vida, seja ela em qual nível for, de que precisamos mudar a forma com que percebemos as nossas experiências, que devemos mudar os nossos paradigmas, nossos sistemas de crenças. A doença é causada por certos programas de crenças que mantemos durante muito tempo em nossa vida, que têm como base crenças negativas, crenças limitadoras, crenças que nos impedem de evoluir sobre algum aspecto. Uma vez que estas crenças são limpas, a doença vai embora. Além disso, quando liberamos a energia utilizada para alimentar estas crenças negativas, isso nos liberta para que possamos desenvolver a nossa tarefa pessoal. Aquilo
pelo qual viemos fazer no mundo. Quando liberamos a energia utilizada para alimentar estas crenças negativas que nos limitam e de alguma forma impedem a nossa evolução na vida, nós temos uma energia que é utilizada para que alcancemos a nossa tarefa pessoal, o real motivo por estarmos aqui, que acabamos muitas vezes esquecendo ao longo do nosso desenvolvimento. Aquele sonho secreto que nós alimentamos desde criança, que no fundo nós sabemos que viemos para realizar, mas que as crenças negativas das outras pessoas, dos nossos pais, familiares, colegas, amigos, nos fizeram crer que era impossível. Isso é loucura. Isso não é para você. Isso não dá dinheiro. A vida é dura. Você já ouviu alguma dessas frases? Você já disse essas frases para alguém? Já disse elas a si mesmo? Deixe que este anseio lhe conduza pela vida. Siga-o. Isso o levará até a felicidade. Ninguém é capaz de enganar a si mesmo o tempo todo. A vida, em algum momento, cobra esse preço. O processo de cura, do qual viemos falando já há algum tempo aqui neste canal, é um processo de lembrança. Lembrança de quem nós somos, de quem viemos para ser neste mundo. No momento em que você descobrir esta verdade, a única possível, dê o melhor de si e influencie positivamente as pessoas ao seu redor. Uma das formas de nos encontrarmos com esta verdade interior é através do trabalho que fazemos em nosso campo de energia, a nossa aura. Pois é através deste campo que nós criamos e modificamos a nossa realidade. Os nossos pensamentos habituais, que influenciam os nossos sentimentos, acabam por reverberar toda essa influência em nosso campo de energia, que por conseguinte influencia a qualidade da nossa saúde e bem-estar, tanto física quanto mental, emocional e espiritual. Deste modo, podemos dizer que nós criamos saúde ou criamos doença a partir das experiências de realidade que produzimos por meio de nosso campo de energia. Quando todas as energias de cada corpo áurico estão equilibradas, nossa alma aprendeu a sua lição particular. Alcançamos assim aquilo que chamamos de verdade cósmica. Se você não sabe o que são corpos áuricos, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os 7 níveis da aura. Se você tem interesse em saber sobre este assunto, eu vou deixar aqui em cima um card deste vídeo para que você possa entender um pouquinho melhor sobre isso que estou falando. Além disso, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu explico o que é a aura, como ela se forma, quais suas características e funções, que também está aqui disponível para quem quiser assistir. Crenças distorcidas da realidade também produzem distorções nas diferentes camadas do nosso campo de energia, causando bloqueios que podem, ao longo do tempo, se manifestar na forma de doenças. Existem, basicamente, 2 abordagens de cura em relação ao nosso campo áurico. A primeira é o que chamamos de cura interior. Esta cura interior sugere a mudança de aspectos físicos, mentais, emocionais, espirituais que estejam em desequilíbrio no nosso funcionamento, os quais criam e influenciam nos nossos sistemas de crença e, portanto, na realidade que vivemos. Promovendo essa alteração, essa mudança nestes aspectos, nós produziremos o equilíbrio, ou seja, a saúde em todos estes níveis. Um exemplo desse tipo de cura interior é quando cuidamos, por exemplo, do nosso corpo físico, fazendo atividades que produzam bem-estar e saúde física, como uma alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, exercícios de meditação, yoga
entre outras práticas que contribuem para a manutenção da nossa saúde física. O segundo tipo de cura que podemos realizar é a cura exterior, que sugere o reequilíbrio das diferentes camadas do nosso campo de energia a partir de práticas curativas energéticas, que vão se refletir também na saúde e no bem-estar de nosso corpo físico. O que é importante ressaltar em relação ao processo de cura é que ele é sempre um processo individual, uma vez que a doença é sempre uma declaração individual de quem a pessoa que sofre com ela é. Portanto, embora existam algumas ações que todos nós podemos tomar para termos uma vida mais saudável, que está disponível a todos, como o que eu falei anteriormente, manter uma alimentação adequada, fazer atividade física, sempre será necessário um olhar individual para aquela situação, para que possamos sair de uma condição de doença para uma condição de saúde. Além disso, as nossas crenças também influenciam na forma com que suplantamos esta situação de doença, quando muitas vezes essas crenças reforçam que fiquemos neste lugar da doença, impedindo que alcancemos um lugar de saúde. Por exemplo, os sentimentos e as crenças que as pessoas alimentam desempenham um papel significativo se esta pessoa será ou não curada. As suas emoções determinam as capacidades que essa pessoa tem de acreditar que ela pode se curar, que ela deve permanecer doente ou, em alguns casos, até mesmo que o melhor seria morrer. Ou seja, nosso sistema de crenças influencia até mesmo no tempo de vida que nós temos aqui e na forma com que iremos decidir viver este tempo. Se você gostou deste assunto, se interessa sobre o tema crenças, deixe aqui nos comentários. Quem sabe mais adiante eu possa aprofundar um pouco mais este assunto. Se você gostou, eu peço para que você curta este vídeo. Isso também vai me incentivar a fazer outros vídeos como este. Além disso, você pode compartilhar este material com alguém que você ache que precisa ouvir o que eu falei aqui hoje. E para quem ficou até o final, Namastê!